E aí, cotista, mais um vídeo para você sobre a PM Ceará. Gente, eu quero só fazer duas explicações aqui, né, sobre o concurso de cotas, tá? Primeiro que eu fiz uma nova tabela lá para vocês mostrando que teriam agora 133 candidatos ocupando as vagas na Ampla, que passaram pela Ampla, né, que ficaram entre os 1.224 primeiros colocados soldado masculino. Então, por que 133? É questionaram, mas não era 184? Era 184. Né? Só que com a eliminação da heteroidentificação, nós não temos mais 184 agora na lista da Ampla. Nós teríamos que não estão eliminados do concurso apenas 133. Por isso eu fiz o cálculo lá de nota de corte usando 133 a mais. Se fossem chamar mais 133 correções não, mais 133 pessoas para a próxima fase em cotas para heteroidentificação, e também os eliminados, que daí nós foram quantos? Foram 89 eliminados. Então por isso que o meu cálculo que eu fiz foi 133 mais 89 dá 222 vagas, se eu não me engano. Então seriam 222 vagas a mais para a próxima heteroidentificação. Esse é o entendimento que eu tenho, que a banca poderia fazer isso, tá? Tá certo também quem diz que é 184? Também, tá? Só que 184 nós tínhamos agora antes da heteroidentificação. A banca teria que fazer igual a FGV fez no ano passado. Ela lançou uma lista de heteroidentificação e acho que alguns dias depois, 2 ou 3 dias, ela lançou uma outra lista de heteroidentificação chamando todos os cotistas, né, que estavam com nota de ampla, todos, né, o mesmo número a mais de cotistas. Então chamou acho que 426, 429 cotistas. Então fez uma chamada de 490, acho que era, quase 500, e depois mais uma chamada complementar de 420 que tinham nota de ampla. Era o que a banca teria que ter feito, chamado esses 184 que tinham nota de ampla. A banca não fez isso, tá? Então aqui é um grande problema. Ela não corrigiu essa questão de não contar os cotistas nota de ampla já no início, para chamar para a heteroidentificação. Então, como ela não fez isso, nós entramos no limbo que a gente tem que depender da banca para ver o que ela vai fazer agora. Então, ela fez a heteroidentificação, saiu o resultado da heteroidentificação. Então, se ela tivesse aplicado antes, ela teria que chamar os 189, 84. E agora ia chamar os reprovados na heteroidentificação, que seriam mais 89. Veja, 184 mais 89. Um número maior do que esses 133 que eu coloco agora. Pode ser que a banca entenda que não acabou a fase ali, que ela vai chamar esses todos 184 mais 89, pode ser. Mas eu acho que daqui a pouco ela pode aplicar esses 133, desconsiderar os 133 mais 89, que foram eliminados na heteroidentificação, que é um número diferente, que dá aquela nota de corte que eu fiz para vocês. Tá? Então por isso que eu trouxe aquela nota de corte falando de desconsiderar 133 cotistas dentro das vagas de cotas. Tá? Isso aí não tem nada a ver com a nota da ampla, ela descer para 66. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou dizendo que eles não vão ficar na ampla, eles não vão ficar na ampla, eles vão vir para as cotas. Só que o entendimento de que como eles conseguiram a vaga dentro da possibilidade, inclusive da ampla, de ir para a segunda fase, então eles não poderiam ser contados como cotistas. Por isso que chamaria mais 133, ok? Vão fazer isso? Não tem como eu dizer. Tá? Inclusive, tem reuniões, e aqui eu cito o Alexandre Farmapol, que fez um comentário que aí é um outro ponto que eu discordo dele, né? E admiro muito ele, porque é um cara que sempre traz informação pra gente sobre todos os concursos, e aqui da PM Ceará a mesma coisa, está sempre trazendo. Então, ele tem um entendimento que não vai haver uma chamada para os eliminados da heteroidentificação. Ele diz que ele nunca viu isso, só num concurso que ele viu quem foi reprovado na heteroidentificação chamarem mais pessoas para fazer a heteroidentificação. Tá? Eu até concordo com ele, mas aqui a gente tem uma pequena diferença. Tá? Primeiro que a banca, não só a heteroidentificação ou mais chamadas, a banca não chamou ainda as pessoas que não são consideradas que estão tomando conta da lista de cotas. Então, ao meu ver, a banca tem que fazer uma chamada complementar em razão desses 133 cotistas que estão ocupando vaga, né? Que conseguiram a vaga pela ampla concorrência. Na pior das hipóteses, se você tirar ali 62 menos 133, acho que é isso, teria 71 cotistas, tá? 62 cotistas que estão dentro das vagas de ampla. Esses têm que ser excluídos, né? Tem que ser excluído da lista de cotas. Está escrito lá no edital, então tem que ser excluído. Então, esse 62 é obrigatório. Você entra na justiça, é por lei. Tá? Você na justiça consegue ganhar de corrigirem, de mandarem para a próxima fase você, tendo em vista que não foi retirado esse 62. O que eu estou discutindo talvez é o 133. E também outra coisa que não é obrigatória é os 89 que foram eliminados na heteroidentificação. Porque no edital diz, poderá,
não é obrigado a convocar aqueles que são eliminados na heteronidificação mais pessoas para fazer a heteronidificação, mas não diz que também não deva fazer. Então, o que eu trago de lucidez nesse momento são as reuniões que foram feitas com a secretária da Igualdade Racial. Acho que é isso, né? Então, se não sair alguma coisa nesse sentido, aí vocês têm que verificar e fazer um movimento aí dos cotistas de juntos aí cobrarem da secretária, porque pelo que eu entendi nas reuniões que estão sendo feitas extraoficiais, a secretária garantiu que os cotistas não seriam prejudicados. Esse foi a informação extraoficial, não posso garantir que foi ela que disse. Mas se vocês se movimentarem e conversarem com ela, vão entender se foi ela que disse mesmo ou não. E que se seria feito, então, essa questão de chamar mais pessoas que fossem reprovadas na heteronidificação para não prejudicar os cotistas, tá? Porque, ao meu ver, sim, o cotista é prejudicado porque você passa menos cotistas, né, para outra fase, passaram apenas essa quantidade que não fecha nem as vagas, e daí você não chama uma chamada complementar, aí você vai dizer, não passou cotista? É um absurdo, né, porque reprovou na heteronidificação 28%. Então, esse é o meu posicionamento. Eu acho sim que tem que ter. Não tem como não ter uma chamada complementar. Vai ser um absurdo se não tiver uma chamada complementar de cotista. Hoje, tá? Mas não tem depois obrigatoriedade. Não tem, mas eles não fizeram a chamada complementar. Fizeram o mesmo erro da FGV, só que a FGV em 3, 4 dias corrigiu o erro chamando uma lista complementar de todos os cotistas com nota de ampla. O que não foi feito aqui. O que foi feito aqui foi chamado os 20% do cadastro reserva, tá? Que não estavam nem fazendo isso, por isso que a banca errou 2 vezes, né? Basicamente estava chamando menos pessoas e depois chegou nos 20%, mas ainda não aplicou de não contar aqueles, no mínimo 62 que estão dentro das vagas de ampla para chamar mais cotistas. Então, eu acho que aqui praticamente vai ser o maior absurdo em cotas se a banca não fizer uma chamada complementar de cotista aí durante o concurso. Ela tem que fazer. Não sei se o será agora, tá? Talvez eles façam o resultado da heteronidificação, publiquem, convoquem talvez os candidatos, né, para a próxima fase e já façam uma chamada complementar para a heteronidificação para que seja feita uma nova heteroidentificação. É o que eu acredito hoje que possa acontecer, tá? Mas por isso é importante vocês cotistas estarem organizados, né, vocês que estão aí abaixo da nota de corte dos que foram chamados agora, organizados para fazer manifestação aí junto aos órgãos de fiscalização do edital, que é o Ministério Público, porque se você colocar isso aí em dados para o Ministério Público, eles vão ver, nossa, os cotistas estão sendo prejudicados. E aí o Ministério Público vai entrar com uma ação aí contra o edital, contra o concurso, para obrigar que sejam convocados mais cotistas para a próxima fase. Tá? Então, como eu acho que também o governo não quer isso, trancar o concurso ou ficar querendo andamento na justiça, eu acho que diretamente o que se tem falado com o governo é de que sim, vai ser feita uma chamada complementar de cotistas. Inclusive se suscitou até de chamar o dobro de 306, 612. Então veja, não é informação minha, é informação que parece que vem do próprio governo nessas reuniões extraoficiais. Mas como eu disse, o que tem que valer é o que está no papel. Se não está no papel, gente, pode ser que eles não façam. E aí a culpa realmente não é de ninguém, a não ser de quem deu falsas esperanças aí de dentro lá dessas reuniões, né? Das pessoas que falaram que iriam fazer e não fizeram. Tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto, Deus no controle sempre.